Oi, gente, o Amigo Animal está começando e hoje a gente vai conversar com vocês sobre a questão do abandono de animais, né? E especificamente sobre a questão do abandono de animais de raça. As pessoas que não vivem na proteção animal, quando a gente conversa, falam assim pra gente, mas de raça? É muito mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. Porque esses animais de raça, eles têm a imunidade mais baixa do que os animais sem raça definida e vivem mais dentro de casa, são mais apegados aos donos, porque normalmente as pessoas mantêm eles muito dentro de casa e de repente eles se veem em outro ambiente, às vezes num ambiente repleto de outros animais. O trauma é muito grande. Alguns absorvem esses traumas, outros conseguem superar. Então a gente vai falar um pouquinho dessa rotina infeliz do abandono de animais de raça. Vamos lá? A gente que trabalha com proteção animal tem conversado muito, principalmente através das redes sociais, e o que a gente vem observando é o grande número de abandono de animais de raça, né? E baseado na idade de alguns animais, a gente percebe que os motivos, a gente fica, por que jogou na rua um cachorro desse, né? Primeiro, a adoção de animais de raça, nada contra animais de raça, mas um animal de raça, gente, quem tem sabe o quanto ele dá mais trabalho do que um animal sem raça. Quando chega a idade de que esse animal precisa de determinados atendimentos, não é o mesmo valor que um animal sem raça. Até uma anestesia num animal de raça precisa ser diferenciada, porque eles têm a imunidade mais baixa. Então a gente percebe que as pessoas optam por abandonar, simplesmente abandonar. Aqui no Instituto Viva Bicho, a gente vai contar para vocês 4 histórias que a gente está lutando muito para que tenham finais felizes. E para isso, eu convidei o Renan Mazzucchi. O Renan Mazzucchi é praticamente um veterinário formado, já está terminando a faculdade de medicina veterinária, é um ativista da causa animal há muitos anos e já há alguns anos trabalha aqui no Instituto Viva Bicho como uma pessoa responsável pelo marketing. Aqueles textos que as pessoas elogiam e adoram das redes sociais são feitos pelo Renan. E o Renan, a gente tem certeza que vai ser um brilhante veterinário pela experiência que ele já vem adquirindo durante esses anos na convivência, na rotina do dia a dia desses animais que chegam em determinado estado, em estados deploráveis. Então eu quero te agradecer, Renan. Ele não queria gravar essa entrevista, ele começa a dizer que ele vai morrer, porque ele não sabe porque isso, porque aquilo. Então, assim, eu queria te perguntar, Renan, não só pelo tempo que você trabalha no Instituto Viva Bicho já há alguns anos, mas até por toda a tua carreira de ativista, desde o Guarujá, o aumento do número de animais de raça, né? Você também sente isso? Sim, com certeza. Animais de raça, assim como os vira-latinhas, eles também são muito abandonados. A gente tem muito pedido de ajuda, você sabe. E desde a época do Guarujá também, quando eu resgatava sozinho, quando eu era protetor independente, sempre tinha pedido de animal de raça. Principalmente animais bravos, que você sabe, como os chow-chow, né? A raça chow-chow, pitbull, rottweiler, esses animais que as pessoas compram muitas vezes achando que vai ser um animal dócil e por temperamento, às vezes o animal é um pouco mais... É o modo de criar, né? Exatamente. E só que ultimamente a gente tem percebido muito um aumento dessa, uma demanda muito grande de pedido de animais de raça e muitas vezes de pessoas sem condições financeiras, porque às vezes a pessoa compra um animal e acha que vai ser só da ração, da amor, e do animal não vive só disso, né? Tem todos os cuidados por trás. E como a Leila falou, às vezes uma cirurgia de castração de um animal de raça, a gente é necessário uma cirurgia mais cara, porque é uma anestesia inalatória, uma anestesia diferenciada. E às vezes acaba de desaventuras da vida, a pessoa acaba abandonando ou pedindo ajuda. A gente vai mostrar alguns casos aí, como é o caso do Cazuza, que acabou de ser adotado, né? Ele era um Shih Tzu que provavelmente foi comprado ou ganhado em algum certo de presente, momento, né? Exatamente. Em algum certo momento que pediram ajuda pra gente porque ele tava com bicheira no olhinho. Então ele teve que enuclear esse olho. Infelizmente ficou cego do outro também, que afetou os 2 olhos.
E foi um animal que provavelmente alguém pegou achando que ia criar bem, que ia crescer, que ia ficar bonitinho peludo, só que ele dependia de tosa. A gente pegou ele com pelos todos cheios de nós, ruim de saúde e infelizmente não conseguimos devolver a visão para ele. E a gente depois recebeu o vídeo dele, então ele estava na rua com uma uveíte que provavelmente evoluiu para um glaucoma, que a gente viu o vídeo depois retroativo do que mandaram pra gente. Porque, infelizmente, a ajuda já chegou pra gente muito tarde. A ajuda, no caso do Cazuza, que vocês estão vendo aí, ele chegou muito tarde. E essas raças de pelo longo, o pelinho vai entrando no olho, vai criando secreção. Eles têm um nome popular, normalmente, que chama-se olho seco. Isso vai retraindo, vai doendo, vai ardendo. O animal começa a esfregar a carinha no chão, a carinha na parede. E não há como cuidar, porque precisa levar um especialista. Perdeu a visão. Enucleação, quando o Renan fala, teve que tirar o olho. É impressionante? Mas para um animal que está com dor diariamente, na hora em que você faz isso, ele se adapta. E pelo menos ele não tem mais a dor. E não tem recuperação esse olho. Então, o caso do Cazuza, está sendo doado no dia da nossa gravação. Então, ele foi embora há poucos minutos. A gente vai deixar passar uns dias para mostrar para vocês toda a retrospectiva, como o Renan falou, do Cazuza, e continuar mostrando para vocês agora o que chegou por último para a gente. Faz 2, 3 dias. Essa Yorkshire, né, que o nome dela é Babi, que, segundo denúncias, infelizmente, a tutora também não tinha condições de ter esse animal. Está no cio, não comia adequadamente, comia uma comida de humana precária, com molhos, com temperos. Ela já está com vários problemas de pele, né, Renan? Mas, graças a Deus, a gente já arrumou uma adotante para ela, né? Sim, felizmente esses animais chegam e a gente arruma adotante rápido, né? Porque a gente diz que às vezes o animal pode até ter um problema, mas por ele ser de raça, a gente já consegue uma adoção mais rápida para ele. E depois tem o caso, a gente está mostrando as imagens da Babi, e a gente tem o caso que foi o pior ainda, que é o caso do Floquinho, né, gente? Que é esse Lhasa, que a Cris está mostrando para vocês agora, que ele só gosta da Cris. E ele veio de um trauma muito grande, né? Ele foi abandonado, com uma pessoa que morava na rua. Essa pessoa, a dona dele, deu dinheiro para esse morador de rua e entregou esse cachorro para o morador de rua. E esse cachorro veio cheio de traumas, né, Renan? Sim, ele tem vários problemas comportamentais, ele avança de vez em quando, às vezes a gente vai tirar ele do chão, ele avança, vai tocar nele, ele avança, ele começa a rodar, eu não sei, acho que inclusive a gente vai colocar imagens dele rodando no próprio rabo em si. E são problemas que não sei nem se o tempo vai curar, né, Leila? Comportamentais mesmo, às vezes traumas do passado que ele teve, a gente não sabe como foi a criação dele, como criaram ele, mas são problemas que a gente tá tentando amenizar. Ele melhorou bastante desde que ele chegou mais agressivo, mais reativo, ele reagia mais. Assim. E agora ele tá melhorando aos poucos. Pode ser que ele melhore 100%, pode ser que ele tenha alguns traumas ainda. Então a gente tá, por isso que a adoção dele tá sendo um pouquinho mais delicada. Não tá sendo a gente não pode deixar de agradecer aqui ao Alexandre Rossi, o especialista em comportamento animal, que é um encanto de pessoa, é um encanto de humildade. E todas as vezes em que a gente tem alguma dificuldade maior de comportamento animal, que a gente precisa de uma orientação, particularmente eu passo um WhatsApp para ele e não dá 10 minutos, ele está respondendo, ele está orientando, ele está me pedindo vídeo, ele me diz o que é para fazer, o que não é. E no caso do Floquinho, a gente pediu muita orientação para Alexandre. Então o Floquinho melhorou já 80%. Hoje ele já pede carinho, ele já brinca, ele já corre, se dá muito bem com outros animais. Mas de vez em quando eu acho que vem alguma coisa do passado dele que ele tem essas pequenas reações. Depois disso, nós temos a Nina, né? A Nina, que nós descobrimos, gente, que ela era uma cocker depois que ela foi tosada. Então vocês podem imaginar o estado que ela foi encontrada. A gente está mostrando aí as fotos para vocês.
foi um choque meio grande para a equipe, né? Porque a gente nem fazia ideia que ela era um animal de raça. A gente resgatou porque ela estava completamente tomada por nós. Era uma cachorra que a gente via assim, a gente falou, meu Deus do céu, essa cachorra precisa de ajuda. Não adianta. Tinha dono, gente, tinha dono. Na maioria das vezes eles têm, né, esses de raça, porque... Enfim, a gente resgatou ela, imediatamente já sedamos, porque a dor seria absurda se a gente tosasse ela daquele jeito. O pelo, quando ele vai se enrolando ali, ele cria uma camada assim na pele que fica muito úmida, então às vezes molha e fica suscetível a infecções bacterianas, fúngicas e por aí vai. Então a pele desses animais sempre é muito judiada. E a gente sedou ela, fizemos procedimentos veterinários certinho, e nós mesmos tosamos e de repente a gente vê uma outra cachorra, a gente vê uma cocker. A gente descobriu que tinha uma cocker na mão. A gente nem fazia ideia que ela era de raça. E mais uma cachorra aí que sofrendo, né? Porque a gente sempre brinca, não é porque eles têm raça que eles não sofrem. Não, cachorro de raça também sofre. E ela vivia acorrentada 24 horas também, né? Acorrentada no fundo de um quintal, nesse estado em que a gente está mostrando para vocês. Enquanto a gente estava gravando, chegou uma ninhada de pincher que eles estavam num bairro da periferia, no meio do lixo, numa feira livre, comendo lixo, comendo o resto de peixe, da barraca de peixe. Eles estavam lá, né? Eles têm a mãe, tem dono, mas ficam assim, comendo restos de comida na rua. E a gente autorizou que uma protetora, que nos pediu ajuda, e não é sempre que a gente consegue, trazer, porque a gente tinha certeza que esses animais iriam morrer. E por último, a gente quer mostrar para vocês a história do Ernesto. O Ernesto foi bem chocante para a gente, essa história, né? Um velhinho que ele estava na zona noroeste, em Santos. Ele foi amarrado numa árvore, numa curva. Então, a gente que já tem um pouquinho de vivência nisso, por que na curva? Porque na curva o dono já vira e já sai da visão do cachorro. Então não tem risco do cachorro ir atrás. Não foi o dono que amarrou, o dono abandonou na rua, mas é perto de uma pista, onde era para morrer atropelado mesmo. Quem amarrou foi quem pediu socorro, né, Renan? Sim, importante salientar que o Ernesto ele é cego. Então, a pessoa que abandonou, ela abandonou realmente na maldade, né? A hora que o animal mais precisa é a hora que geralmente a gente também vê muito abandono. Ele abandonou na curva, né, Renan? Exatamente, numa curva que a gente criou uma teoria de que realmente foi com esse intuito mesmo. O Ernesto, é engraçado que aqui ele pegou uma pessoa, né, como dona, que é uma de nossas funcionárias, a Patrícia. Ele ouve a voz dela, é só com ela, ele passa o dia inteiro deitado. Quando ele ouve a voz dela, ele segue ela e fica louco, uiva, chora e tudo mais. Então a gente vê essa carência de amor que ele veio, né? Ele pegou uma... Infelizmente ela não pode ficar com ele, que ela já tem muitos bichinhos, mas ele pegou um amor por ela, assim, que a gente nem consegue explicar, né? E a gente complementando, Renan, a gente está contando isso para vocês, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é de raça, mas sofre. E por que nós estamos mostrando esses? Se fosse um pretinho que está na rua, os críticos de plantão, né, que a gente chama de protetor de sofá, fala, se fosse um cachorro pretinho na rua, vocês não pegariam. Tá cheio de cachorro pretinho lá atrás na rua. Por que a gente tem um pouco mais de facilidade para resgatar esse tipo de cachorro, gente? Porque a realidade é essa. As pessoas, sai muito mais fácil um animal de raça, mesmo sendo cego, idoso, sai muito mais fácil um animal de raça do que um pretinho de porte médio. Então, você não tem espaço, você tem que dividir. O que eu salvo primeiro? Eu prefiro salvar aquele que eu sei que eu vou doar rápido, porque aí eu já pago espaço para outros animais, né? Lembrando que o foco do Instituto não é resgate, é o controle populacional de animais. O resgate é importante? Claro que é. Mas se não houver uma campanha muito maior de castração do que de resgate, a gente passa a ser meros resgatadores de animais num problema sem fim. Sem fim, porque não adianta, eu estou fazendo a minha parte. Maravilhoso, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo. E fazer o que pode, não acima do que pode, fazer o que pode. Mas a gente continua focando tecnicamente no controle populacional de animais, né, Renan? E é a única fórmula de solução a longo prazo que a gente vê para esse sofrimento dos animais, né?
Não adianta a gente sair resgatando, resgata um e nasce em 10. Então, assim... A gente esqueceu do bebê de Pitbull. Né? A gente esqueceu o American Bully também, e isso tem um custo alto. Então, qual é o nosso cuidado? Lembrando, muito bem lembrado, a gente castra. Antes de doar, a gente castra. Porque a gente, claro que faz uma entrevista rígida, a gente tem que avaliar se a pessoa tem condições financeiras de cuidar daquele animal, principalmente se for idoso, que vai dar mais problemas de saúde. Porém, a gente não consegue prever o futuro, né? Às vezes as pessoas enganam e às vezes a gente erra. Então a gente toma muito cuidado para errar o menos possível. Até que na pandemia, que nós doamos muito animais, a gente praticamente não teve nenhuma devolução, né? De tão chato que a gente era, né? Verdade. Na pandemia a gente até assustou, né? Porque a gente imaginou que ninguém ia adotar, acabaram adotando mais ainda. Duplicou, triplicou as adoções. E a gente já conversava... Gente, precisa ver se não é impulso, porque está dentro de casa. E aí a gente foi dificultando cada vez mais as adoções. E o depois, a gente queria saber muito depois, da profissão, de como era o ritmo de vida. E com isso, a gente deu muitos nãos, recebemos muitas críticas, mas também não tivemos devolução. Era isolado 1 caso, 2 casos, perto do número de doações que são feitas. Então eu quis mostrar para vocês que alguns animais ainda estão para adoção, alguns animais a gente continua trabalhando o comportamento e que o Instituto Viva Bicho, vocês podem entrar em contato para conhecer algum animal que vocês tenham visto aqui, que tenham se interessado, através do 99610-5629, somente por Zap. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas demora porque é uma equipe de voluntários. Então essas pessoas têm os seus empregos, as suas vidas e procuram fazer da melhor forma para atender da melhor maneira possível. Porém, às vezes o trabalho da pessoa não deixa com que ela fique totalmente disponível para o atendimento de Zap. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da matéria. Vamos para o próximo bloco. Voltamos com o programa Amigo Animal e para dar uma aliviada nesse clima triste de abandono de animais, fiquem um pouquinho com o Wilson Trindade, do Centro Espírita Kardecista, que o Wilson toda semana, como nós já falamos para vocês em outros programas, vai deixar uma mensagem para dar uma aliviada no coração da gente em relação aos animais. Vamos lá? Olá, amigos. Hoje nós vamos responder uma pergunta que é muito frequente para nós, se os animais têm alma, se quando os animais morrem, desencarnam, o que acontece com eles? Eles perdem a personalidade? Não. O nosso filhotinho de 4 patas, o nosso gatinho, o nosso cãozinho, ao desencarnar, existe um céu dos animais também, existe um plano espiritual, uma colônia espiritual, no qual recebe os nossos irmãos menores com muito carinho e com muito amor. E lá existem os tutores especializados em cuidar deles, também com carinho, com afeto e ajudando eles a se desenvolverem e a se curarem, às vezes, de alguns males que eles veem aqui do nosso plano terrestre. Os animais, eles estão sendo sempre bem cuidados, assim como nós, ao desencarnar, nós vamos para um céu, nós vamos para uma colônia espiritual de acordo com a nossa vibração. Mas os animais, eles não têm livre-arbítrio. Então, como não têm livre-arbítrio, ainda existem tutores, assim como nós, que escolhem por eles. E esse é o nosso papel aqui, ajudá-los a se desenvolver. Voltando para o programa Amigo Animal. E agora, nesse bloco, a gente quer falar com vocês sobre
uma outra questão do problema de abandono de animais, só que dessa vez com gatos. Existe uma cultura de achar que o gato se vira, né? Então, uma das coisas que, assim, que são recorrentes que a gente recebe é: eu estou me mudando, eu tenho 17 gatos, eu não posso levar, eu vou deixar ele aqui. Ou então nem avisam. A gente recebe o pedido de vizinhos, de pessoas que foram embora e deixaram os gatos lá, né? É humanamente impossível alguém ir buscar, seja poder público, seja o que for, 17 gatos, 5 gatos, 8 gatos, 3 gatos, não dá, porque o gato tem uma dificuldade muito grande em se adaptar com outros. Eles formam colônias. E as brigas, gente, são horríveis, às vezes com lesões permanentes. Então, e o estresse que esses gatos são submetidos leva à morte. Então, um dos maiores problemas, além dessa cultura de achar que o gato se vira, é o preconceito contra os gatos frajolas, que são os gatos preto e branco, e os gatos tigrados, né, Renan? Porque as pessoas acham... Elas não querem esses gatos são muito comuns para elas, né? É engraçado que há certo tempo atrás a gente também tinha os pretinhos, né, que entravam nesse nicho de gatos indesejados, digamos assim. Mas hoje acho que virou uma coisa, um status da pessoa ter um gato preto. Eu tenho um gato preto. Então não são mais gatos que encalham tanto feito os tigrados e os frajolas. Esses aqui, nesse quarto em específico, a maioria deles vieram filhotinhos, só que tinham irmãos mais bonitinhos e os irmãos foram indo e eles foram ficando. E hoje são gatos adultos que ocupam um cômodo inteiro, que a gente não pode ficar misturando gatos, como a Leila disse. Eles brigam muito, os gatos adultos eles são muito mais difíceis de adaptar. São territoriais, né? Exatamente. Então eles já criaram essa colônia deles. Por isso que muitas vezes a gente não pode ficar resgatando muitos gatos adultos, porque a gente pode colocar ele em um certo local por enquanto para tratamento e tudo, mas quando sai desse local a gente não tem como colocar um cômodo só para um gato. Então, esses que encalham, eles acabam atrapalhando um pouco o nosso trabalho de resgate de gatos adultos também. Porque eles não são adotados, então não tem como a gente resgatar mais. E uma coisa que é impressionante, gente, e assim, parece que eles sabem que eles são negligenciados e parece que eles sabem que eles são os rejeitados. Porque os gatos frajolas, que são os gatos preto e brancos, eles são absurdamente dóceis e carinhosos. Eles parecem que adivinham. E dói muito no coração da gente quando as pessoas, às vezes, vêm escolher um animal, você vê aquele gato preto e branco se esfregando na pessoa, tipo, me leva, sou eu. E a pessoa está de olho no gatinho cinza, no gatinho siamês, no gatinho do olho azul, e aquele gato pedindo para ser adotado. Todos esses gatos, com raríssimas exceções, chegaram filhotes. E eles estão aqui, eles moram aqui nesse quarto. E, além disso, é um outro preconceito que eu sinto muito orgulho de fazer parte da luta contra esse preconceito. Fazer desse preconceito que nós estamos ajudando a eliminar, que é a adoção de gato adulto. Nós temos numa reunião que nós fizemos, nós decidimos investir em gatos adultos. E nós temos uma pessoa, uma parceira querida, que é a Cláudia, uma amiga, uma irmã querida, e a Cláudia ela tem um dom para doar gatos adultos, né, Renan? É uma coisa impressionante. A Cláudia, a pessoa quer um filhote, ela vem ver o filhote, ela sai com um gato adulto, porque a Cláudia tem profundo conhecimento, ela é uma pessoa que estudou muito sobre comportamento felino, então ela sabe exatamente explicar como é o comportamento de um gato adulto, como fazer adaptação com outro gato, e a Cláudia, eu acho que já doou mais de 150 gatos nossos, né? Nossa, muito mais. A Cláudia ela faz um trabalho assim excepcional que ajuda bastante a gente, porque ela consegue mostrar esse lado do gato adulto, esse lado do carente, carinhoso. A maioria deles, acho que uns 90% costuma ser assim, né, carinhoso. E ela consegue mostrar para o adotante esse lado, ela consegue que o adotante dê uma chance para esses animais, que muitas vezes eles não têm, eles não conseguem ter uma chance pela tela do celular. Venham conhecer,
venham aqui no Instituto Viva Bicho. Nós temos o telefone de adoção. A dúvida que você tiver, tem a mim, tem ao Renan, eu sou uma voluntária daqui há muito tempo, e tem a Cláudia Gomes, que é a pessoa que a gente sempre passa para ela quando é gato adulto. E tem também o pós-adoção, que a gente dá toda a assessoria, todo o atendimento, tudo o que precisa, né? A pessoa sai daqui com um quadro real de tudo. A gente não empurra animal. A pessoa sai daqui sabendo exatamente as alegrias e as aflições que ela pode passar no momento de adaptação. Eu vou pedir para o Renan reiterar o convite para vocês virem aqui. A gente tem o projeto Aconchego Felino, né, Renan? Fala um pouquinho. Sim, o projeto Aconchego Felino, ele dá a oportunidade da pessoa conhecer um pouco mais desse universo dos felinos aqui. Tem muitas pessoas que vêm que não falam que não eram tão fãs de gatos, mas elas vieram para conhecer e acabam se apaixonando, porque eles realmente são apaixonantes. E vem para ficar com eles. Eles passam um pouquinho da tarde brincando com os gatos, porque eles precisam também desse afeto que a gente está vendo aqui, né? A gente não consegue passar o dia inteiro com eles, porque a gente tem toda a demanda de trabalho do Instituto. Então, é uma forma deles estarem sempre com uma presença humana, e eles amam, eles passam a tarde brincando, as pessoas se apaixonam também, divulgam a gente, divulgam o animal para adoção nas redes sociais delas, e é um projeto bem bacana. Tem acontecido muitas adoções graças ao projeto Aconchego Felino. Então, a gente convida todos vocês que quiserem participar. A gente vai colocar o número de adoção ali na telinha, que é o setor de adoção. E é só agendar um horário e passar um pouquinho, vem conhecer nossos gatinhos, passar um pouquinho de tempo com eles. Espero que vocês tenham gostado do programa. Obrigada, Renan. Então, muito cuidado na hora de adotar, porque você está dando a chance para uma vida. Tá bom, gente? Até a semana que vem. Obrigada, Renan. E, mais uma vez, muito obrigada a vocês. Um excelente fim de semana.